Retomando a sessão, peço ao primeiro secretário que proceda à verificação de presença. Estão presentes os vereadores Paulinho do Esporte, Maria Amélia, Dude, Sônia Patos Amizade, Roninha, Abner de Madureira, Abner, Valmir do Parque Meia Lua, Hernani Barreto, Rogério Timóteo, Paulinho dos Condutores, Edgar Sasaki. Temos números suficientes para reiniciarmos a sessão, senhor presidente. Dando início aos nossos trabalhos, consulto o plenário se há alguma objeção de passarmos o uso da tribuna livre a partir desse momento. Não havendo qualquer objeção, convido a ocupar a tribuna desta Casa Legislativa o psicólogo Dr. Harrison Santos, nos termos da Lei Municipal número 6402/2021, que abordará o tema Combate à Conscientização Síndrome de Bauer. O senhor tem 15 minutos para fazer o uso da tribuna. Fique à vontade. Muito bom dia a todos desta casa. Bom dia, senhores vereadores. Agradeço já a oportunidade. Bom dia também ao vereador Dude, que, salvo engano, no dia 8 de junho de 2021, assinou o projeto de lei onde visa conscientizar a síndrome de burnout. A ideia é que em breves minutos a gente consiga perscrutar o que é a síndrome de burnout, os fatores que podem contribuir para a síndrome de burnout e como prevenir, algumas dicas de como prevenir. Em suma, como que é a síndrome de burnout por dentro, tá? A síndrome de burnout, a palavra síndrome, ela tem um significado que é um conjunto de sinais e sintomas. E burnout, para quem conhece inglês, significa esgotamento. Esgotamento psíquico, esgotamento emocional. E a OMS, ela restringe a síndrome de burnout ao ambiente de trabalho e não uma condição médica. O que é isso? A OMS diz que a síndrome de burnout, ela tem muito mais relação com o ambiente profissional, o ambiente de trabalho, do que uma doença psicológica, ou seja, a causa raiz do problema da síndrome de burnout não está necessariamente no psicológico diretamente, mas sim muito ligado ao ambiente de trabalho, ao ambiente profissional. Então, portanto, o burnout é o esgotamento psíquico ou esgotamento emocional que tem seus fatores contribuintes dentro do conjunto profissional, do ambiente de trabalho, do ambiente profissional. E eu listei alguns fatores que podem contribuir, entre aspas, para a evolução dessa síndrome de burnout. Existem diversos fatores, aqui eu listei apenas 6, onde a carga de trabalho pode ser um dos fatores que podem contribuir para a síndrome de burnout, o reconhecimento no ambiente de trabalho, a autonomia também no ambiente profissional, os relacionamentos entre colegas, os embates, as brigas e também a percepção de estar sendo tratado de forma justa e se seus valores condizem com os valores da instituição, senão há um choque de realidade. Então, como que previne a síndrome de burnout? Eu coloquei aqui, eu elenquei 3 dicas, mas dentro dessas 3 dicas, nós vamos destrinchar um pouco para a gente ver a síndrome por dentro. Reconheça os sinais da síndrome, que geralmente não estão ligadas, as pessoas não associam os sinais da síndrome com o ambiente de trabalho. E talvez eu vou listar alguns aqui, talvez algumas pessoas até vão se identificar com esses sinais. O primeiro
é a má qualidade de sono. Se você dorme mal, se você tem o famoso bruxismo, por exemplo, totalmente causa psicológica e pode estar muito ligado ao ambiente de trabalho. O desânimo para acordar para trabalhar, tá certo que acordar pela manhã, alguns têm muita dificuldade de acordar pela manhã, mas um desânimo quando você não tem vontade de acordar. Uma coisa é ter preguiça de acordar, a outra é não ter vontade de acordar para ir trabalhar por conta desse esgotamento emocional, esgotamento psíquico. A irritabilidade com os outros, com aqueles colegas que, por exemplo, você dá bom dia o quê? Bom dia só se for para você. É uma irritabilidade com os outros, um breve exemplo aqui, um exemplo chulo, mas essa irritabilidade no trânsito, a irritabilidade com a família, com a esposa, com os filhos, com os colegas, até fora do trabalho, pode indicar que há uma síndrome de burnout. E olha que isso não está relacionado diretamente ao trabalho, mas em situações externas. Então, o cansaço constante, por exemplo, quando você acorda cansado, trabalha cansado e vai dormir cansado. O sono, propriamente dito, o sono tem a função de compilar as nossas memórias. O sono, ele compila as nossas memórias do dia. Ou seja, se você dorme mal, se você dorme cansado, se você chega cansado, acorda cansado, dorme cansado, há um ciclo vicioso. E é onde pode realmente esses sintomas estarem apontando para a síndrome de burnout. Pensamentos desorganizados. Por exemplo, quando você vai dormir, isso aqui é fato. Quando você vai dormir, você pode pensar que você tem que fazer alguma coisa no trabalho amanhã, ao mesmo tempo que tem que levar o filho no médico, ao mesmo tempo que tem que cuidar da esposa, ao mesmo tempo que tem que entregar um relatório, os pensamentos vão desorganizando a sua mente, a sua psique, digamos assim, tá certo? E, por conta disso, com os pensamentos totalmente desorganizados, há dores de cabeça. Se você tem muita dor de cabeça, é um dos sintomas da síndrome de burnout. E isso relacionado para fora, nos lugares externos, tá? O mais indicado aqui, aí eu puxo um pouco a sardinha para o meu lado, para a minha profissão, é realmente procurar um psicólogo, porque o psicólogo vai fazer uma avaliação adequada do seu estado emocional, o seu estado emocional, e vai mostrar que realmente, se realmente é uma síndrome de burnout, se realmente é um esgotamento, e a psicoterapia propriamente dita vai fazer com que você pense. A psicoterapia serve para isso, para fazer o paciente pensar nas suas causas existenciais. E pensando nas suas causas existenciais, ele vai chegar na causa que pode estar gerando a síndrome de burnout, que é lá no ambiente profissional, como eu relatei no início, tá? Então, a dica 2 e aqui vai para os líderes, para os chefes, para quem tem subordinados no trabalho. Se você lidera uma equipe, promova saúde mental entre seus subordinados. Fique atento aos estresses e conflitos entre os colegas, que isso é passível de ter. Se você leva em consideração as possibilidades que o ser humano tem de ação, há muitas possibilidades de ação. O ser humano, para uma situação, ele elenca diversas possibilidades. É por isso que há atrito. Demonstre flexibilidade, apoio, solicite e ouça também feedbacks de forma aberta. E tome cuidado com cobranças inadequadas e, principalmente, fora do ambiente de trabalho, fora do expediente, na verdade, de trabalho. Passou o horário de trabalho, você liga para o seu subordinado e cobra, e isso vai gerando um esgotamento psíquico. Então, uma liderança preocupada, ela não se preocupa só com a produtividade dos seus subordinados, ela visa também o bem-estar de realização pessoal da equipe, ela visa a saúde mental da equipe. E para os líderes, as pessoas que são chefes, que têm uma equipe, quando você visa o bem-estar
emocional, principalmente das pessoas, automaticamente todas as coisas vêm em consideração. Vem o bem-estar físico, o bem-estar emocional, o bem-estar familiar e o bem-estar profissional, tá? E, por fim, a terceira dica aqui é que tenha momentos que você não fará nada relacionado ao trabalho. Como assim? Se você trabalha, sei lá, 8 horas, 10, 11 horas por dia, é bem possível que você esteja esgotado de trabalho durante o dia. Mas, durante o expediente, faça pequenos intervalos entre o café, entre o almoço e procure não fazer nada do trabalho. Toma um café, joga a conversa fora, faz conversa entre os amigos, mas sem ser relacionados ao trabalho, tá? E fora do expediente, faça qualquer coisa que possa te relaxar. Assistir um filme, praticar sua religião, jogar a conversa fora, etc. Mas tenha sempre em vista uma coisa: o ócio produtivo. O ócio produtivo, ele gera produtividade. Você não fica somente sossegado, mas gera uma produtividade em você. E aqui eu coloco uma observação, tá? Muita gente usa o celular para um ócio produtivo, mas tome cuidado, porque no celular você pode receber mensagens, ligações do ambiente de trabalho e pode ficar rolando o feed ali das redes sociais e causando mais esgotamento emocional, tá certo? Então, em suma, para finalizar, garanta uma boa qualidade de sono, medite sobre alguma verdade, pratique atividades físicas regulares, mantenha boas relações e também uma alimentação muito saudável. Tá certo? Muito obrigado, agradeço a todos dessa casa, tenham um ótimo dia. Fiquem com Deus.